rapidinho, só uns 30 segundos já. Ok. Vai lá sexta-feira no prédio? Vai levar? Sim. É 19h30, né? Vamos descer um pouco ainda. Eu só vou essa semana que vai dar certo. Aí depois as outras não vai conseguir. Não vou conseguir por causa do horário. Boa noite. Estamos ao vivo pela Transversal FM. Eu sou Marcelo. Estamos aqui na Transversal FM 105.9, a rádio em Salto de Pirapora. Também estamos ao vivo pela rádio online, www.radiotransversalfm.com.br. Estamos iniciando o programa Momento com Deus e hoje, agradecendo primeiramente ao nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, engrandecendo, louvando o seu santo nome, e também agradecendo aos irmãos e amigos pela audiência, por estarmos escutando, pelas palavras, muito obrigado. E hoje trataremos sobre as expressões do Evangelho. Hoje, em especial, falaremos sobre o Evangelho da Promessa. O nosso irmão Edivaldo está aqui hoje e ele que trará o estudo. Essa expressão é uma das, possivelmente, aproximadamente 15 que a gente citou um dia que ele veio aqui e passou essas expressões numa aula. Então a gente vai começar falando deste assunto primeiramente, o Evangelho da Promessa. Aí todas as quartas-feiras, a partir de hoje, a gente tratará de cada expressão individualmente. Então, boa noite, Raimundo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Boa noite, amigo, amiga, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema tão importante, então nós gostaríamos de convidar você a ficar juntinho conosco, ligadinhos aqui na Transversal FM. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós gostaríamos que esta noite o Senhor te abençoe, abençoe sua família. Fique conosco, nós vamos até as 22h55. Certamente haverá crescimento aí onde você está nos ouvindo. Está conosco o nosso irmão Edivaldo. Edivaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Raimundo. Boa noite, caro ouvinte. É muito bom estar aqui mais uma vez e poder compartilhar da Palavra de Deus com todos nós. Espero nessa noite contribuir para que haja crescimento espiritual e maturidade cristã na vida de cada ouvinte. E obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, meu amigo, minha amiga, pegue a sua Bíblia. Nós vamos para o livro de Atos. Nós vamos ficar aí no capítulo 13, versículo de número 33. Pegue a sua Bíblia, avise o seu amigo que o programa Momento com Deus começou, para que ele também fique ligadinho conosco, para que dessa forma nós estamos juntos. Então vamos lá, Edivaldo, nós vamos refletir sobre Atos 13, 32, é isso? Isso mesmo, Raimundo, é onde nós encontramos essa expressão Evangelho da Promessa. Talvez a tradução que cada pessoa lê pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido ele é o mesmo e a gente vai estar explicando também sobre isso. Muito bem, bom, o microfone é seu. Ok, então vamos começar lendo primeiramente a Escritura no livro de Atos. Vamos ler o capítulo 13, verso 32 e 33. Eu estarei lendo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Há algum tempo atrás nós falamos um pouco sobre o que é o Evangelho. Eu espero que o amado ouvinte possa lembrar, se você está dando continuidade a ouvir, né, a rádio. Mas de qualquer modo a gente vai falar mais uma vez que a palavra Evangelho, ela significa boa notícia, né? Boa notícia, aquilo que Deus ele trouxe para nós através de Jesus. E a expressão, né, o Evangelho junto com a promessa de Deus, ou seja, o Evangelho da promessa, ou como nós fizemos a leitura, né, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu. Ela tem um sentido, assim, eu diria, muito importante para nós, porque ela revela algumas coisas sobre Deus, né? Então, o que são promessas? São palavras ditas e que se espera que haja um cumprimento, né? Ou seja, quando nós prometemos algo, aquele a quem estamos prometendo espera que se cumpra. Então, Deus ele prometeu algo e certamente ele cumpriu aquilo que ele falou. E essa expressão ela está dentro de um contexto que é do capítulo 13 do livro de Atos, onde nós temos uma mensagem magnífica que Paulo transmitiu na primeira viagem missionária aos judeus e também tementes a Deus, numa cidade chamada Antioquia da Psídia, né? Está em Atos capítulo 13, verso 14 e 16, e essa cidade ela está localizada hoje ali próximo da atual Turquia, né? E antigamente ela era chamado esse território aí de Ásia Menor. Em seu primeiro sábado nessa viagem, nessa cidade, naquele local, Paulo ele se dirigiu à sinagoga, que era um costume dele, ir à sinagoga, porque lá tinha judeus, né? Para levar a mensagem, primeiramente, aos judeus, que esse foi sempre o plano de Deus, primeiro os judeus, depois os demais, ou os gentios, né? Então, inicialmente, quando nós lemos, eu encorajo o nosso ouvinte a estar lendo Atos capítulo 13 inteiro, e se possível Atos 13 e 14, porque fala da primeira viagem missionária, então ler o trecho todo é muito adequado e dá para a gente aprender muito. Mas o capítulo 13 também ele tem algo interessante, que ele é um belo resumo do Velho Testamento. Então, se alguém quer aprender algo sobre o Antigo Testamento, sobre as promessas de Deus e seu cumprimento, então Atos 13 é uma boa leitura, né? Quando os judeus ouviram a mensagem que Paulo estava trazendo, ou seja, o Evangelho da promessa, eles pediram que Paulo voltasse no sábado seguinte, porque queriam ouvir mais a respeito desse assunto, né? Por quê? Porque o Evangelho da promessa, essa mensagem, né, da boa nova que Paulo estava levando, tinha justamente a ver com as promessas que Deus havia feito aos judeus, né? E quando eles ouviram que aquilo estava cumprido, isso chamou a atenção deles, e eles pediram a Paulo que voltasse no próximo sábado, no sábado seguinte, para que ele pudesse explicar mais sobre o assunto, né? Então o Evangelho da Promessa tem a ver com a história do povo judeu, pois tinha a ver com as promessas que Deus havia feito aos antepassados deles, né, os judeus. Mas tem uma característica importante nessa boa nova da promessa, ou o Evangelho da Promessa. Não era só para os judeus. E os judeus, eles não perceberam isso, ou não quiseram perceber, porque Deus sempre deixou bem claro que não era só para eles. O fato de Paulo anunciar isso abertamente fez com que alguns judeus que estavam abertos para ouvir, de repente se fechassem, né? Ficaram invejosos e começaram a perseguir Paulo por causa da mensagem que ele estava levando, Paulo e Barnabé. Agora, diante disso, Paulo ele disse algo interessante. Se a gente ler
o capítulo 13, verso 46, o Paulo vai dizer assim, olha, na sua mensagem: era necessário anunciar primeiramente a vocês, judeus, aqui, a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então, quando nós falamos do Evangelho da Promessa, um assunto que está envolvido, certamente, é a vida eterna. Porque isso faz parte da promessa de Deus à humanidade, a todas as pessoas. Agora, o que é que está de fato envolvido nesta expressão? Né? O que nós podemos aprender, né? Respeitando o contexto onde ela está inserida? O que significa isso? Né? O que está envolvido no Evangelho da Promessa? Então, primeiramente, como falei, o interessante é ler, né, o capítulo todo. Nós vamos ler alguns trechos. E o primeiro trecho vai do capítulo 13, do 16 ao 22. Eu vou pedir para você ler, Raimundo. Okay, Atos capítulo 13, do 16 ao 22. E aí vai falar algumas coisas que vai nos ensinar o primeiro ponto, o primeiro aspecto do que está inserido no Evangelho da Promessa. Por favor. Muito bem. Atos 13, versículo 16, nós vamos ler até o 22. Diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder nos fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 430 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Eu fico impressionado com a capacidade de condensação, sabe, de resumir uma história tão longa em poucas linhas aí. Graças a Deus, Deus deu essa capacidade a esses homens, né? Mas o primeiro aspecto aí que a gente aprende nesse trecho é que o Evangelho da Promessa revela, em primeiro lugar, um Deus fiel à sua palavra. Deus, ele prometeu e ele cumpriu. E aí nós temos esse resumo aí que começa com a libertação de Israel no Egito, né? Deus preparou tudo para a vinda do Salvador, formando aquela nação. Eles se tornaram escravos e Deus os libertou da escravidão. Depois, isso está no livro de Êxodo, né, para quem gostaria de ler. Depois ele deu ao povo a terra de Canaã como herança. Aí você pode ler o livro de Josué e você vai descobrir também sobre o que ele está falando. E é interessante aqui a gente perceber que ele não precisa explicar certas coisas, porque o povo, ele está por dentro da história. Eles conhecem a história. Então, para eles, ouvindo, tudo começa a fazer sentido, né? Depois ele deu os juízes até o tempo do profeta Samuel e, por fim, os reis. No caso, Saul, depois Davi. Aí ele diz: homem segundo o meu coração. E na continuidade desse trecho, do verso 23 ao 37, nós vamos aprender que ele trouxe o Salvador de Israel, o seu povo, do próprio povo, ou seja, daquela nação. Tudo que eles estão ouvindo, eles sabem onde encontrar a profecia
e agora Paulo está dizendo, tudo se cumpriu. E aí nós vamos perceber que ele vai dizer que da descendência de Davi veio o Salvador. Ele também vai incluir nesse momento aqui, já dando um salto na história, né? Ele vai dizer que de acordo com a pregação do precursor João Batista, Deus também cumpriu sua promessa. É só continuar a leitura que a gente vai perceber, e encorajo os ouvintes a estarem lendo esse capítulo, porque realmente é muito interessante. E ele também vai mostrar que tudo aconteceu de acordo com as profecias da sua execução, ou seja, da execução do Messias, da execução de Jesus. E também de acordo com as profecias sobre sua ressurreição. Ou seja, tudo o que está acontecendo está de acordo ou dentro do propósito de Deus. Agora, por que Paulo precisava contar essa história, né? Por que Paulo precisava falar sobre toda essa história para poder entrar no assunto? Bom, isso inclui justamente o que nós falamos inicialmente, né? O Evangelho da Promessa, em primeiro lugar, ele revela um Deus fiel à sua palavra, né? E tudo isso, na verdade, ocorreu ou se concretizou na cruz do Calvário. Ou seja, a boa notícia que Deus ele trouxe para nós, através de Jesus, ela se cumpriu na cruz. Então nós podemos primeiramente dizer e afirmar com toda certeza que quando Deus ele promete algo, ele cumpre aquela palavra que ele disse. Mas também nós aprendemos dessa expressão, além da fidelidade de Deus, algo mais. Você poderia ler o verso 26, Raimundo? Porque tem outra coisa aí que a gente pode aprender também nesse momento. Ok. 13 e 26 diz assim: Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Ok. O que nós podemos aprender aqui? Para quem conhece a história, por exemplo, a história do povo judeu, e sabe que Deus chamou Abraão e a partir de Abraão formou o seu povo, então nós vemos aqui uma outra lição dessa expressão. O Evangelho da Promessa, ele é universal. Deus não chamou só os judeus, ele chamou também os gentios. Então isso revela o quê? Que o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, ele é por toda a humanidade, tanto judeus como gentios. E para um judeu atento, isso aqui deveria levá-lo imediatamente a Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Quando lá ocorreu o chamado de Abraão, e lá, naquele momento, Deus incluiu toda a humanidade no seu plano de salvação. Então Deus é fiel em cumprir as suas promessas, e a sua promessa, ela é universal, ela é para todas as pessoas. Não há ser humano na face da terra que Deus não deseje alcançar. Não há um ser humano na face da terra que Deus não deseje que esteja do lado dele. Então, quando Deus chamou Abraão e o abençoou e disse que a partir dele faria uma grande nação, isso foi uma promessa. Deus disse que o abençoaria, que daria uma terra. Deus também disse, através de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. E isso certamente inclui todas. Não há nenhuma família na face da terra ou ser humano que não esteja incluído nas promessas de Deus, não é? O que eu acho interessante é que Paulo, ele compreendeu tão bem isso. Ele era judeu, né? Ele era judeu, e ele compreendeu tão bem o alcance do Evangelho, ou do Evangelho da Promessa, que em Gálatas capítulo 3, verso 8, ele reconheceu
que o Evangelho primeiramente havia sido anunciado a Abraão. Então em Gálatas capítulo 3, verso 8, nós lemos: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então Paulo compreendeu tão bem o sentido, né, dessas expressões. Aliás, foi ele quem, inspirado pelo Espírito, nos trouxe, né, essas expressões. Ele entendeu tão bem o Evangelho que ele vai dizer que o primeiro a ouvir foi o Abraão. E quando Abraão ouviu o Evangelho, ele não era nem judeu, porque a partir dele foi que Deus formou a nação judaica. Então nós vemos até aqui que essa expressão, primeiramente, ela revela a fidelidade de Deus às suas promessas. Então, se Deus ele promete a nós que vai nos conduzir à eternidade, pode esperar, porque Ele é fiel e vai nos conduzir à eternidade. Se Deus, ou Jesus, quando foi embora, Ele disse: olha, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa. E nós temos agora diante de nós a certeza de que Deus ele não apenas fala, Ele cumpre aquilo que fala. E que o alcance desse Evangelho, ele é universal. Ele é para todas as nações na face da terra. Então que nós possamos ser incentivados, né, a buscar esse Evangelho, a buscar a Palavra de Deus, uma vez que nós estamos inseridos no seu plano de salvação. Uma boa notícia, não, Marcelo? Saber que nós, a nossa família, está sim, inseridas no plano de salvação, no plano que o próprio Deus arquitetou, planejou e cumpriu. Puxa, que maravilha! Deus ele não só fala, ele cumpre. Ele cumpre. Essa Exatamente. deve ter sido, Edivaldo e Marcelo, a melhor notícia que o nosso ouvinte ouviu hoje. Com certeza. Vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer um intervalo. Só lembrar você, ouvinte, amigo, que você pode interagir conosco por meio dos telefones. 997843649, também o 991917475. Daqui 2 minutinhos a gente está de volta. E a gravação? Não, tá tranquilo. Deixa eu fazer um recado, dar um recado. Você pode ouvir o programa Momento com Deus toda segunda e quarta. Para isso, você que é de Salto de Pirapora, você pode acessar ou pode sintonizar aí 105.9, ou se você é de outra localidade, de outra cidade, você pode baixar o aplicativo. Procure lá na App Store ou na Play Store por Rádio Transversal FM. Será um dos primeiros. É um aplicativo leve, prático e simples de usar. E aí você pode ouvir o programa Momento com Deus toda segunda-feira e toda quarta, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não foi eu não, foi o Raimundo. Você conta de quem aprendeu.
Deixa eu ver uma foto. Pode ir. Não dá nada. Vamos ao assento. Boa noite, estamos de volta e o irmão de volta está aqui novamente. Vamos retomar o assunto onde paramos. Pode ficar à vontade. Então, voltamos aí vamos dar continuidade no aprendizado, né, da profundidade que é as expressões que nós temos na palavra de Deus, né? E nós já vimos que o Evangelho da Promessa, ele nos revela um Deus fiel às suas promessas, aquilo que ele promete, ele cumpre, e a gente vê isso claramente nas Escrituras. E também podemos aprender que o Evangelho, ele tem um alcance universal, ou seja, ele revela o amor de Deus pela humanidade. Nos versos 38 e 39, nós também aprendemos algo sobre essa expressão. Atos capítulo 13, versos 38 e 39. Você pode ler, Raimundo, por gentileza? Posso. Atos 13, 38 e 39. 38 e 39 diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ok, obrigado. Então, aqui nós aprendemos que o Evangelho, ele traz consigo o perdão dos pecados e a justificação. Então, nós podemos dizer que, como terceira lição, essa expressão revela o desejo de Deus de derrubar a barreira que o próprio homem criou entre ele e Deus. Então, através de Jesus, o perdão dos pecados e a justificação pela fé estão ao alcance tanto de judeus como de gentios. O Evangelho, ele traz consigo, o Evangelho da Promessa traz consigo o perdão dos pecados pelo que ele significa. Então, quando nós compreendemos o que é o Evangelho, e nós podemos ver o conteúdo dele em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4, então ele tem o significado de morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós somos batizados, nós morremos, somos sepultados e ressurgimos uma nova pessoa. Então, através deste ato, Deus, ele concede a nós o perdão dos pecados. O Evangelho da Promessa também traz consigo a justificação, ele diz. Ou seja, algo que a lei de Moisés não foi capaz e não era capaz e não era para ser capaz de dar, que era o perdão de uma vez por todas, pois isso só é alcançado através de Jesus, ou através da boa nova que vem de Jesus, através do sangue precioso dele. Porque nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tento ficar imaginando como que um judeu deve ter ouvido essa frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o menino judeu, ele crescia ouvindo que Deus, ele perdoa o pecado. Mas de quem? Da nossa família de judeus. Só que agora ele está ouvindo que esse Cordeiro tira o pecado do mundo. Então, do mundo não é só dos judeus. Então, desde o início, do momento em que Jesus veio, já no Velho Testamento era para eles terem aprendido isso, mas
fecharam os olhos para esse ensino, mas quando Jesus vem, João Batista prepara o caminho, ele diz, olha, o Cordeiro, ele está aí, e ele tira o pecado do mundo. Ou seja, não é mais só os judeus, não é só mais os judeus, os gentios estavam sempre inclusos no plano de Deus. Então, quando nós chegamos diante do Evangelho da Promessa, primeiro precisamos admitir que somos pecadores, porque está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E, consequentemente, se pecamos, ficamos separados de Deus. E não temos como chegar até Ele, porque o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem. E Jesus veio para remover isso. Depois precisamos aceitar a sua justificação pela graça. Aceitando o quê? A obra redentora do seu Filho na cruz. E ao aceitar a obra redentora de Jesus, isso aqui é muito, eu creio que é muito importante nós meditarmos, nós estamos dizendo que vamos obedecer e seguir a maneira que Ele deixou para que nós possamos alcançar o perdão e, consequentemente, a salvação. Jesus, enquanto andou na terra, disse que era necessário nascer da água e do Espírito. E você pode confirmar essa palavra em João, capítulo 3, versos 3 a 5. E no final do seu trabalho, aqui na terra, ele disse como isso é feito, como uma pessoa nasce da água e do Espírito. Ele não somente disse uma expressão sem explicá-la, ele explicou no final do seu trabalho, quando ele deu a ordem aos discípulos que saíssem pelo mundo pregando o Evangelho a todas as pessoas, dizendo, quem crer, crer no quê? No Evangelho, ou no Evangelho da promessa, porque Deus ele prometeu e está cumprindo naquele momento, quem crer e for batizado, será salvo. Não compreendo como alguém pode ler isso aqui e dizer que batismo não é necessário. Para mim é inadmissível, né? Alguém ler e dizer, não precisa, né? Sabe mais do que Jesus? Não faz sentido, né? Então, meu caro ouvinte, se você deseja ter acesso às promessas que envolvem o Evangelho, é necessário obedecer a Jesus. Então, se alguém disser para você que batismo não é necessário, então decida quem você vai ouvir, a essa pessoa ou Jesus. Precisa decidir. Ele disse que é necessário para a salvação. E se alguém diz que não é, você acredita que ele sabe mais do que Jesus? Que deu a palavra, que morreu por você, que entregou essa grande oportunidade para você e para mim? Então a crença é uma atitude de obediência. E aqui eu gostaria de ler, Raimundo, Atos capítulo 13, o 40 e o 41. A crença ela é uma atitude de obediência. E para não cair na condenação profetizada para os escarnecedores, é necessário obedecer a palavra. Paulo disse, olha, esse é o plano. Alguns judeus disseram, não queremos. Então aí tem uma palavra para quem não quer também. Então, por favor, leia Atos 13, 40 e 41. Muito bem, Atos 13, 40 e 41. Diz assim o texto. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. Ok. Então é isso. Na verdade, sempre tem aquelas pessoas que escarnecem. E quando você anuncia, por exemplo, que o batismo ele é para a salvação, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, não tem como a gente mudar isso. Quando a gente prega essa mensagem simples, alguns escarnecem, né? Agora, aqui tem uma palavra para as pessoas que agem dessa maneira, né? Para as pessoas que rejeitam isso.
E Paulo deixa bem claro que isso aqui é uma profecia que está no Velho Testamento, né? Tá ok? A gente pode ler Abacuque mais tarde, o ouvinte pode ler. Essa profecia está lá no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 5. Então você pode ver que isso foi profetizado. Quem escarnece receberá como consequência a condenação. Muito triste, sabe, quando nós chegamos no final, vai chegar no final dessa leitura do capítulo 13 de Atos, que a disposição dos judeus, ela vai mudar e mudar para pior, porque eles vão rejeitar a mensagem, né? É uma pena, a gente fala isso com muita tristeza. Mas como eles, tem muitas pessoas hoje também que ouvem, mas rejeitam, né? Mas rejeitam. No início, lembra que eu falei? Voltem na semana que vem, vamos ouvir mais. E depois ouviram mais, mas não quiseram fazer o que era necessário fazer. E ainda vão passar a perseguir aquele que prega a mensagem de salvação. Aquele que trouxe e contou a história toda, a história deles mesmos, né, dos judeus, e mesmo assim isso não foi suficiente para que eles crescem em Jesus. E para a gente ver que o ânimo deles mudaram, né, a gente continua a leitura no 42 e 43, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. E aí, a partir daí, o Paulo vai dizer: olha, fiz o que podia fazer e o que devia fazer. Agora vou para os gentios. Mas nesse momento aqui, eu queria que a gente prestasse atenção que o Evangelho da Promessa, ele nos estimula a continuar na graça de Deus. Ele revela a providência de Deus para que o homem continue em sua presença, onde Deus oferece constantemente a sua graça. É por isso que a salvação é pela graça. Deus, ele nos ofereceu a oportunidade de recomeçar, mas também nos estimula com a própria graça a continuar. O Evangelho da Promessa está disponível a todos, judeus e gentios, mas depende da disposição de cada um, daquele que ouve, de cada pessoa que ouve. Depende da disposição. Muitas pessoas podem ter acesso ao Evangelho, mas rejeitar o Evangelho, simplesmente porque ela ouviu da religião de um modo, mas rejeita o modo que Jesus fala, a forma simples como ele fala. Então, se por um lado também tem aqueles que rejeitam o Evangelho da Promessa, do outro tem os que aceitam. E esses são incentivados a permanecer na graça de Deus, né? Não é aceitar e viver uma vida passiva, uma vida agora parada. Não, é viver uma vida ativa na presença de Deus, sempre buscando a Ele e a sua graça. Quando há compreensão da graça de Deus, certamente haverá alegria na vida cristã e as virtudes do Espírito, que é concedido no batismo. Em Atos 2,38, nós já lemos esse trecho várias vezes. As virtudes do Espírito serão evidentes na vida do discípulo de Jesus, né? Isso significa que o Evangelho da Promessa, ele traz consigo a oportunidade de salvação, traz a oportunidade para todas as pessoas, mas também a responsabilidade de sermos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos concede esse privilégio, né, de ter acesso à salvação. O Evangelho da Promessa, ele garante
a nós a salvação, garante o Espírito de Deus, garante o perdão dos pecados, mas nós temos de saber também que nós ganhamos responsabilidade de sermos luz para esse mundo, né? Continuar na graça significa que aqueles que foram salvos por causa de Cristo continuam dependendo de Cristo. Não haverá momento nessa terra em que nós seremos autossuficientes. Nós sempre dependeremos de Cristo. A nossa maior necessidade justamente foi ter o perdão dos pecados, algo que nós não tínhamos condições de alcançar, como Paulo vai dizer, pela lei de Moisés. É necessário continuar na dependência de Cristo para continuar na salvação. Nós precisamos entender que aquilo que nós compreendemos sobre Deus, quando Ele nos alcançou pelo Evangelho, há necessidade também de compreender que o Evangelho ele traz essa responsabilidade de sermos pessoas ou discípulos que fazem a diferença no mundo pelo testemunho que dão de transformação em suas vidas. Certamente quem compreende, eu não tenho dúvida disso, se a pessoa não vive deste modo, ou ela não compreendeu, ou ela está ignorando a palavra de Deus. Certamente quem assim compreende não vai viver a vida como no passado. Não vai permitir que as circunstâncias dessa vida mudem o seu foco. Certamente nem as dificuldades, não é? Porque como Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas, e aqui é perfeito algo que ele diz, porque combate a religião, né? Prontamente, ele diz assim: por essa causa, a causa do Evangelho, também sofro, mas não me envergonho. Às vezes eu fico olhando pessoas, né, ouvindo a religião dizer que cristão não sofre, né? São mentirosos, né? Essas pessoas, né, que dizem essas coisas, estão enganando as pessoas, né? Cristão, ele sofre sim. E nós não precisamos ter vergonha do sofrimento. Não precisamos. Pelo contrário, no sofrimento, nós ficamos mais parecidos com Jesus, porque nos identificamos com Ele. Mas continuando o que Paulo disse na segunda carta dele a Timóteo, ele diz: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, está claro que nós, por causa do Evangelho, podemos sofrer. Por outro lado, está claro também que nossa salvação está bem guardada. Se nós cremos nisso, ela está bem guardada nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele promete e cumpre. Deus, Ele traz consigo, ou traz nessa expressão, o Evangelho da promessa, a sua fidelidade em favor da humanidade, sem que esta mereça coisa alguma. Em segundo lugar, revela essa expressão o amor que Deus tem por toda a humanidade. Em terceiro lugar, revela o desejo de Deus derrubar a barreira que o próprio homem colocou entre ele e Deus, o pecado. Em quarto lugar, revela a providência de Deus para que o homem continue vivendo debaixo da sua graça, vivendo em sua presença, onde Deus ele oferece constantemente o seu amor, a sua fidelidade, a sua graça. Ele não apenas nos chama a participar do Evangelho da promessa, ele nos oferece os meios para que cada um de nós possa permanecer fiel a Ele e continuar experimentando essa boa notícia. Se nós realmente esquecermos que o Evangelho é boa notícia, que Deus é fiel e cumpre aquilo que fala, que o amor dele tem um alcance universal para toda a humanidade, que ele oferece a sua graça quando nos chama e continua oferecendo depois,
quando nós estamos servindo a Ele, se nós lembrarmos disso, nós encontramos combustível para a vida cristã, para continuarmos na presença de Deus, independente das dificuldades que enfrentamos. A sua fidelidade nos estimula também a sermos fiéis. Então, se nós realmente prometemos algo para alguém, como cristãos, devemos cumprir. Como Deus, não devemos excluir ninguém da sua graça, devemos falar a todas as pessoas, devemos incentivar uns aos outros a continuar nessa graça. Então, se você deseja, meu caro ouvinte, obedecer a Jesus, certamente você fará as coisas do jeito de Jesus, e não do jeito da religião, e não do seu jeito, pois você sabe que é assim que continuará experimentando no seu cotidiano, na sua vida, o Evangelho da promessa. Não somente aqui, mas também na eternidade, quando nós estivermos todos juntos com o nosso Senhor. Que expressão, eu diria profunda, porque ela nos revela muitas coisas sobre o caráter de Deus, sua fidelidade, seu amor pela humanidade e certamente o seu incentivo através do perdão dos pecados e a justificação, e seu incentivo à nossa permanência na graça de Deus. Eu espero sinceramente ter contribuído para que você tenha esse estímulo de ler Atos capítulo 13 e aprender essas coisas que nós aprendemos hoje nessa noite, estudando a palavra de Deus. Que o Evangelho da promessa estimule você em sua fidelidade a Deus. Deus abençoe sua vida. Edivaldo, muito obrigado, que Deus te abençoe sua família. E ao amigo ouvinte, nós queremos agradecer pelo carinho da sua companhia. Agora são 10h53, o programa Momento com Deus está nos momentos finais, nos minutos finais, e de fato nós somos gratos a Deus pela sua vida. Obrigado ao Jânio que esteve conosco, que Deus te abençoe. Obrigado ao pessoal de Capela do Alto que está conosco, esteve conosco. Muito obrigado mesmo. Queremos dizer a você que às quartas-feiras deste mês de março, nós iremos tratar sobre essas expressões. E certamente haverá crescimento aí onde quer que você esteja nos ouvindo. E na quarta-feira que vem ainda já tem? Qual será, Edivaldo? O Evangelho da Glória de Cristo. O Evangelho da Glória de Cristo. Isso. É a próxima expressão que nós vamos estudar e meditar nela. Isso aí, muito bem. E você quer mandar um tchau, alô? Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o meu privilégio, de poder compartilhar dessa palavra, dessa boa notícia, que é o Evangelho. E aprender do Evangelho é algo assim que é inesgotável. Cada vez que a gente se aproxima, a gente aprende muito e também nos desafia a ser mais fiéis a Deus na transmissão dela, para que a gente não fale aquilo que vem da cabeça, mas que a gente fale dentro do contexto da palavra aquilo que Deus quer para cada um de nós. E cada vez que a gente estuda, a gente experimenta a fidelidade de Deus. Eu só tenho a agradecer mesmo e agradecer a paciência dos ouvintes em estar conosco nesta noite, participando e ouvindo a mensagem de Deus. Deus abençoe. Amém. Bom, lembrar você, amigo, amiga que nos ouve, que o nosso próximo encontro será na segunda-feira. Na segunda-feira, você sabe, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E se você perdeu o programa da última segunda-feira, você pode assisti-lo. Olha que bacana, é isso mesmo, assisti-lo pelo YouTube. Nós falamos sobre a cura dos 10 leprosos. Uma reflexão muito boa, certamente você crescerá. Então eu te espero na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
Amém. Então, agradecendo novamente ao Senhor Deus por mais este programa, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, pois é tudo para a honra e glória dele, sempre. Agradecendo também aos irmãos e amigos pela audiência, muito obrigado. E então, até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. É Inês. Inês Total. Ah, é. Hã? Inês? Inês Total.